bem-vindos à segunda videoaula de expressão escrita. Sou a Major Ana Luísa, professora de português da seção de idiomas da ESEMI. Esta aula se destina a você, aluno do CPESEMI, e aos oficiais participantes do PEP. Ela tem por objetivo auxiliar os senhores a escreverem de forma clara, objetiva, coerente, coesa e gramaticalmente correta. É através do estudo do material disponível pelo CPESEMI que os senhores terão um melhor aproveitamento das suas capacidades nesta disciplina e, consequentemente, obterão sucesso no concurso de admissão à Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. O sumário aqui presente é a continuação do que desenvolvemos na aula anterior. Primeiro, a introdução que estamos fazendo agora. Segundo, expressão escrita. Já falamos da estrutura textual em aula anterior. Agora, então, passaremos aos parâmetros de correção. Dentro dos parâmetros de correção, nesta aula falaremos sobre coerência e coesão. Os outros parâmetros, objetividade, clareza e correção gramatical, falaremos em aulas posteriores. E, ao final da aula, a conclusão. Muito bem, como o conteúdo é vasto, então nós abordaremos nesta videoaula especificamente esses dois parâmetros de que já falei, coesão e coerência. Já dissemos na primeira aula a respeito da origem da palavra texto. Complementamos aqui a ideia da aula anterior afirmando que texto é uma estrutura em que há diversos segmentos interligados. Essa ligação se estabelece em dois planos: o conteúdo das ideias e o da amarração, que são as relações linguísticas. O encadeamento de ideias pressupõe que não deve haver contradição entre os diversos segmentos textuais. Para que essa ligação de dois planos se faça, é fundamental observarmos dois aspectos: coesão e coerência textual. O que é a coesão? A coesão é a união íntima entre as partes de um todo. Por exemplo, se eu digo, o time está coeso, o que eu quero dizer? O time está unido, está inteiro. Como a coesão pode se manifestar? Bem, ela se manifesta no plano de superfície do texto, isto é, nas relações linguísticas dentro desse texto, com o emprego de conectivos, advérbios, pronomes, sinônimos, etc. E quais são os elementos que favorecem a coesão? Muito bem, são as palavras ou expressões cuja função é estabelecer as relações lógicas entre os segmentos do texto. Os conectivos, por exemplo, são esses elementos que fazem essa relação, que fazem a conexão, por isso conectivos. Ou então, fazer referência a outros elementos presentes na estrutura textual. Pronomes, advérbios, sinônimos, por exemplo. A coesão de um texto decorre, portanto, do uso adequado desses elementos. Vamos agora observar alguns problemas de coesão textual numa prova da ESEMI. O aluno escreve assim: um dia, antes dos britânicos partirem, em 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion declarou a criação do Estado de Israel. Mas, embora os israelenses celebrassem, eles estavam em meio à guerra e tinham que defender-se de 5 nações árabes: Egito, Síria, Iraque, Jordânia e Líbano, que lançaram um ataque. Elas eram contrárias à criação de Israel e queriam garantir a terra para os árabes. O território é o ponto no organismo do Estado de Israel que, se conquistado, desmorona a estrutura israelense. Muito bem, façamos então as correções. Vamos aos poucos.
Primeiro foi dito, um dia antes dos britânicos partirem. A correção seria antes de os britânicos partirem. O sujeito ele jamais pode vir preposicionado. O conectivo de está ligando o vocábulo antes à expressão os britânicos, que é um sujeito. Se escrevêssemos dos britânicos, em vez de os, estaríamos então preposicionando o sujeito. Há então aí um problema na coesão. Outro exemplo. David Ben-Gurion declarou a criação do Estado de Israel, mas, embora os israelenses celebrassem, está faltando uma vírgula depois do mais. Nesse caso, há essa falta dessa vírgula, porque a oração, embora os israelenses celebrassem, é uma oração intercalada, tem que vir entre vírgulas. Então, continuando ainda no texto, eles, os israelenses, estavam em meio à guerra e tinham que defender-se de 5 nações árabes. No lugar do e, que tem ideia de adição, fica melhor utilizar a expressão de modo que, com valor de consequência. É uma locução consecutiva. O texto fica, portanto, mais claro a partir dessa pequena modificação. Fica assim, eles, os israelenses, estavam em meio à guerra, de modo que tinham que defender-se de 5 nações árabes. Como consequência de os israelenses estarem em meio à guerra, eles teriam que defender-se de 5 nações árabes. Ainda no texto há outros problemas. Elas, as 5 nações árabes, eram contrárias à criação de Israel, pois queriam garantir tal espaço para os árabes. Neste caso, o e está sendo utilizado erroneamente. O valor do conectivo deveria ser de causa, como é o caso do pois. A expressão tal espaço no lugar de a terra foi colocada aí com a finalidade de tornar o sentido do texto menos vago, mais estrito, portanto. Ainda continuando no texto do aluno. O território é o ponto no organismo do Estado de Israel que, se conquistado, desmorona a estrutura israelense. Fica assim, então, por considerarem que o território era o ponto primordial na organização do Estado de Israel,